O Senhor sempre nos chama, mas às vezes quando Deus nos chama a gente não responde, né? Então, quando há um chamado de Deus, nós temos a possibilidade de responder ou não. Todas as pessoas que Deus deu vocação para estar na Canção Nova estão na Canção Nova? Eu acredito que não. Eu acredito que teve pessoas que Deus chamou e não vieram, não é? Mas assim a gente vai participar de todos os acampamentos de oração? Não. Às vezes quando a gente ouve o convite, ele soa diferente dentro do coração da gente. É verdade, é verdade. A gente percebe que tem algo especial, há uma inclinação diferente para a gente participar. E aí é a hora que a gente entra com o nosso sim. E quando nós damos o nosso sim a um convite que Deus faz, meu amigo, aí não tem limites para a graça que Deus realiza. Louvado seja Deus que eles escutaram, né? E quando escutaram, atravessaram o oceano para poder estar aqui, porque tem um oceano, viu? Opa! Entre o Brasil e Dublin. Ô Val, e é diferente você ir em casa assistir o acampamento e estar aqui. Com certeza. É claro, a gente gostaria de acolher a todos. Então, por isso o Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom que a gente tem o Sistema Canção Nova de Comunicação. Porque, de fato, você que não pode vir, a gente vai chegar até você a graça de Deus através do sistema. Mas quem pode, venha. Nesse ou naquele que Deus está te convidando a vir, tá bom? Mas esse casal, a história não para aí só deles terem vindo aqui. Eles vieram e ainda deixaram uma doação para o Bazar Canção Nova. Uma doação toda especial, gente. A hora que eu cheguei aqui, eu falei, gente, que é isso? Eles mandaram a roupa do casamento. O carro não veio, tá, Márcio? Por causa do oceano. O carro não veio. Podia ter vindo também. O carro, o oceano atrapalhou. Tá? Só para esclarecer. Que lindo, né? Que vestido lindo. Tem gente que já deve estar babando aí, pensando, que vestido vai chegar aqui. Você vê como é que é o olhar, né? Eu olhei o vestido. Você olhou o carro, hein, Márcio? Foi a Val que olhou o carro. Olhei o carro. Olhou o carro, Val. Foi a Val que olhou o carro. Desculpa, gente, o vestido tá lindo Eu também. olhei o vestido. É porque eu já tinha visto antes. Não, o vestido foi pode isso. olhar, o carro pode olhar, não pode olhar o noivo e a noiva. Ah, porque tá já bom, tem tá dono, combinado, já tá. Ô, gente, alguém fala da roupa do Thiago. Tá bonito também, viu, Thiago? Thiago! O Thiago vai ficar, ó. Cadê o Thiago? Eu tenho a Deixa eu impressão ver. que o Thiago tá ouvindo essa nossa conversa. A Thiago roupa deve do tá Thiago rindo também lá. veio, então. Veio do Thiago Até também. do Thiago veio a roupa. Aqui nessa foto que eu tô mostrando, ele tá sem o terno, mas veio o terno completo. Tá? Obrigada, Eu não falei viu? da roupa do Thiago, que eu tinha pensado que, como sempre, tinha vindo só o vestido da noiva. Nada, meu E filho. que significado, Olha né? aqui, ó. Porque, É a foto do gente, um terno. momento tão especial da Nossa, tá com o vida. olho comprido, eu vou mostrar pra todo mundo. Olha aqui, gente. Deixa eu ver. O padre não veio também, vocês Ó, trouxeram? Não quem trouxeram? for casar e tiver precisando de vestido e terno, anda rápido. Ah, corre lá, corre. Olha, atenção! Minas Gerais, vem Que casal pra lindo! pegar o vestido e o terno, né não? Um Coisa beijo pra boa. vocês. Só que assim, não pararam não, viu, gente? Porque eles estão aqui no Brasil, então a mãe deles deixou aqui um pedido de oração para que nós rezássemos, tá bom? Tem um bilhetinho aqui. E ela também deixou uma doação para o projeto Dai-me Almas. Todo mundo vai descobrindo jeitos, né? Ela diz assim, bom dia, bancada linda. Sou Cirlei, conheci o Sorrindo para a Vida na pandemia e foi através da minha filha que me apresentou. E desde então nunca mais perdi um programa e tem me ajudado muito. E é Deus conversando comigo através da palavra. Amo cada um de vocês, espero um dia conhecer pessoalmente. Ó, a filha veio de Dublin. Fica a dica, hein? Aí ela diz, todo mês contribuo com o Pix. Hoje, através da minha filha, estou entregando meu algo a mais, R$50 para esta obra que não pode parar. O que ela falou, gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Canção Nova. Ô, Gabriela, Thiago, Deus abençoe vocês, viu? Que vieram de tão longe para passar esses dias aqui com a gente. Eles estão aqui, ó, nos bastidores da Canção Nova. E a gente quer agradecer, né? E ela tá
aqui em Cachoeira Paulista, né? Eles estão aqui, vieram de tão longe, lá da Irlanda, e o nosso diretor tá avisando aqui, Márcio e Val, estão perguntando como é que faz para adquirir as roupas. Gente, vai pro bazar, já tá lá no bazar, viu? minha Só gente. vai correr lá. Estão perguntando o preço, não sei. Tá lá no bazar, tá bom? É só quem tiver aqui, Eu sou né? a divulgadora. Deus Mas quem bota o abençoe, preço eles é o estão pessoal. emocionados ali. Família, tem muitas formas de você nos ajudar. Essa é uma delas, através do Pix, através da doação, através do Algo a Mais, através das doações para o bazar, adquirindo os materiais da Canção Nova, que o povo disse assim, ô Val, o Márcio falou que a Paula ficou com a camiseta com coisa bonita, Verde. o verde bonito, mas você também ficou linda com o verde, com todos. Então, Márcio, fica a dica pra você, tá bom? Pronto, Tô pra mim. ótimo. Cadê? Tá Hoje você ótimo. tá com a preta. Hoje eu tô com a preta. E, Márcio, essa é legal porque assim, tem o punho dela, mas aqui embaixo ela não tem um punho, né? Não, ela é solta. Ela é solta, É uma um delícia. modelo diferente. delícia. E aqui é a tal da gola careca, Val? Essa é. A do Márcio? Você pode chamar de gola redonda, mas ou gola careca. Dá um Ó, close respeito aqui aí. pra Ai, cá. desculpa, André. Respeito ao André, gola careca. O André, eu te chamei tanto Aqui lá na, na live. dá um close aqui na gola André. André, tinha um boneco na live, você ficou sabendo? Eu já tô sabendo A disso gente aí. Eu aprontou. falava, vem se defender. E o bullying continua. Eu vou com o falar Márcio pra agora. você, viu? A gola André. Eu vou falar, é melhor não faltar porque vira Isso que eu assunto, tá? Eu acho que na próxima você tem que vir. Falei, vou pentelhar o André. Olha, gente, quem pensa assim que só a cor é diferente, se engana, viu? Porque cada moletom tem um desenho diferente. Tem. Então o azul marinho, ele tem capuz, ele tem bolsos, não é? O moletom preto é a gola careca e embaixo ele é soltinho. Solto, não tem. Muito bom. Punho. O verde, ele fecha embaixo e assim como tem os punhos, ele tem a barra embaixo, Tem. não é? E o corte também aqui no ombro é diferente, olha. ele tem uma volta assim, É né? raglan, não é? Eu acho que é aquele tipo de corte pro ombro, é isso mesmo? Eu acho que é o corte raglan. Só posso dizer que tá não é? chique. Exatamente. Tá lindo. E faltou. E o pink? Pink. Pink tá um charme, gente. Tá mesmo. Tá muito lindo o pink também. Hoje a gente está favorecendo aqui o nosso figurino da TV Canção Nova. Mandar um abraço pro trabalho tão lindo que as meninas executam lá, né? Para ajudar também os outros programas. Mas eu vou passar o dia com o meu pink. Tô ali, tá ali, ó. Meu pink. Vocês vão ver na minha rede social hoje. Vou divulgar pra valer. E aproveite, porque hoje é o frete grátis. Você levar um moletom, já dá o frete A grátis. gente já entrega gratuitamente na tua casa, tá bom? A gente paga o frete pra você, pra ficar mais claro. Família, é isso, hein? A gente tá te esperando. Deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho. Eu vou trazer um testemunho da graça de Deus, porque eu vou percebendo a beleza que é e como a palavra de Deus abre os nossos olhos e nos dá força pra gente buscar uma vida diferente. Porque às vezes a gente quer mudar e não sabe como. Mas na palavra de Deus a gente encontra o como e a força para fazer, as condições para fazer. E foi essa experiência que a nossa irmã fez. Ela se identificou, mas vai ficar entre eu e ela, tá bom? Mas vocês vão entender aqui o contexto do testemunho. Ela diz, gostaria de dar o meu testemunho e que ele chegasse a vocês do Sorrindo para a Vida. Porque de forma muito especial esse programa chegou até mim. E a palavra de Deus mudou por completo a minha vida. Antes eu não entendia, e nem mesmo as pessoas entendiam a minha vida e falavam do programa que ele podia mudar, mas eu não tinha a noção do quanto. E ela disse assim, vamos aos fatos. Eu sou de uma cidade do interior do Maranhão. Ocorreu que na minha vida, uma situação de que eu era muito distante de Deus, apesar de ter feito catequese, eucaristia, crisma, ter recebido o batismo e tinha uma caminhada até na igreja. Mas diante de algumas coisas, eu fui me distanciando. Eu penso que foi começando por conversas no WhatsApp e no Facebook. Eu pegava escondido da minha mãe o celular dela. Como ela não entendia das coisas, eu fazia mensagens e apagava. Adicionava contatos e depois bloqueava, para que ela não percebesse. E ali eu comecei a ter pensamentos indevidos e também fazendo coisas indevidas com outras pessoas. Eu comecei a ter uma vida sexual desregrada, a me masturbar.
eu via as novelas e aquilo também mexia comigo e mais coisas erradas eu fazia. Entrei num relacionamento errado e a essa altura eu tinha entre 15 e 16 anos. Hoje eu estou com 20. Não me recordo muito bem, mas as coisas começaram a ir de mal a pior, ladeira abaixo mesmo. Foi um momento em que eu comecei a me encontrar com essas pessoas com as quais eu só conversava. Tinha relações sexuais e vivia tudo errado, todas as coisas erradas. Eu confesso que às vezes, quando eu ia à missa, mesmo na missa, eu tinha pensamentos errados, pensamentos sexuais durante a Santa Missa, com pessoas que estavam lá. Era um tormento. Mas um dia eu estava assistindo a programação da Canção Nova. Eu tinha uma intuição de que o que eu estava vivendo era errado. E a palavra de Deus tocou profundamente o meu coração. Deus me libertou. Eu estava assistindo sorrindo e era o padre Adriano Zandoná que estava pregando. Naquela altura, Deus foi abrindo os meus olhos, foi me libertando e me dando forças para que eu pudesse romper com o pecado. Desde então, sou uma nova pessoa. Não sei dizer ainda tudo o que aconteceu no meu interior, mas os pensamentos, os sentimentos e os desejos passaram e aos poucos estou retomando a minha caminhada na igreja. Tenho planos de continuar firme, graças a Deus e à Canção Nova. Peço que orem por mim para que eu não caia mais, pois hoje eu já me sinto uma nova pessoa. Deus seja louvado pela Canção Nova. E como os nossos irmãos, eu também posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Canção Nova, há coisas que amarram a vida da gente. Não é raro a gente ouvir uma pessoa dizer: a minha vida está amarrada, a minha vida não vai para frente, a minha vida afetiva não acontece, meus relacionamentos vão de mal a pior, eu começo uma amizade, logo ela acaba, eu nem consigo começar um namoro, todo namoro que eu começo termina. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Tem coisas que amarram a vida da gente. O pecado é uma delas. Mas existe uma outra situação e eu gostaria de ler esse trechinho aqui para você. Foram muitos os casos em que vi pessoalmente como certos nós, nó de amarrar, nó cego, como certos nós que mantinham as pessoas amarradas se desataram no momento em que elas decidiram perdoar aqueles que as feriram. O perdão abre espaço para atuar a salvação de Deus. Permite ao Senhor nos atender, dá eficácia ao nosso clamor. Jesus, ao garantir que tudo o que pedíssemos com fé alcançaríamos, juntou a essa garantia uma condição. Ele diz: quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai para que o vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados também. Perdoar é recuperar a vida e a alegria que roubaram de nós. Roubaram a sua alegria, roubaram a sua paz, roubaram a sua felicidade. Perdoar é recuperar a vida e a alegria que roubaram de nós. Não é desistir como muitos pensam. Ah, deixa para lá. Perdoar é resgate. Perdoar é estancar a hemorragia. É sarar os danos. Toda vez que perdoo alguém, minha alma se liberta das correntes do ressentimento e do rancor. Uno-me ainda mais a Jesus, que teve compaixão e perdoou seus inimigos. E o Espírito Santo me cobre com a graça de Deus e realiza a minha cura interior. Que coisa maravilhosa é o perdão. E presente. Olha, para você que está acompanhando pela rádio, eu digo, sei que muitos têm este livrinho, então vou dizer a você, para que você depois pegue aí o seu livro e volte a ele. Está na página 91, o item 6,
liberar o perdão está no livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Então anote aí, livro Passos para a Cura e Libertação Completa, na página 91, o item 6, liberar o perdão. Sei que muitos têm, depois lá na frente ainda vai ajudar você a rezar, para desfazer esses nós da sua vida emocional. E quem não tem, também é fácil, não é? Sei que muitas pessoas hoje estão se organizando aí para aproveitar até esse frete que a Canção Nova está dando. Então você já coloca lá também no seu pedido o livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Amém. Olha, e Deus é tão bom, Ele é maravilhoso, Ele vem com a palavra dEle, vem salvando, vem tirando a nossa vida da paralisia, como o Márcio usou, né? Como esse testemunho trouxe para nós. E agora nós vamos para a frase do dia. O André vai preparar o nosso coração para a palavra. Deus já está nos preparando. Hoje é da caixinha Invoca-me e Dar-te-ei Resposta, minha caixinha preferida aqui da loja Canção Nova. Divulgo ela todo dia. E é do Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem eu terei medo? Ah, de ninguém, André. De ninguém. Tendo o Senhor como nosso protetor, não tem como temer nada. O Senhor está conosco. Linda, né? Palavra linda, que de fato vai te ajudar a enfrentar este dia. Mas para prepararmos o nosso coração para a palavra de Deus que será nos colocada, peçamos por intercessão de Nossa Senhora a graça do Espírito Santo, para que Ele possa nos possuir nesta manhã e abrir o nosso interior para que a palavra gere fruto. Rezemos desta forma, meus irmãos. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amém, amém. Pelo sinal Da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, porque o esposo é aquele que fecunda a esposa. E diz a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Nossa Senhora foi fecundada por força do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, sem o contributo natural de um homem. Mas o próprio Deus gerou no seu seio o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Deus vivo encarnado no meio de nós. O que pode o Espírito Santo? O Espírito Santo pode tudo. Nada é impossível para Deus. E nada é impossível para aquela pessoa que está cheia de Deus,
que está cheia do Espírito Santo. Então diga mais uma vez com fé: vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 12. A palavra do Senhor a Jeremias. Palavra do Senhor a Jeremias. Vem, desce até a casa do oleiro, que ali te farei ouvir a minha palavra. Desci até a casa do oleiro, e lá estava o oleiro executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor: será que não posso agir convosco, casa de Israel, da mesma forma como fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Quando falo contra nações e reinos, arrancando, derrubando e destruindo, e aquela nação volta atrás das maldades que eu havia denunciado, então eu desisto das desgraças que havia planejado contra ela. Quando falo sobre uma nação ou reino, construindo e plantando, e ela pratica o que aos meus olhos é crime e não obedece à minha palavra, então eu desisto do bem que lhe havia prometido. Agora, pois, dize aos senhores de Judá e aos cidadãos de Jerusalém: assim diz o Senhor: vejam que estou modelando uma desgraça contra vós, tramando contra vós um plano. E então, cada qual volte atrás do seu mau caminho, melhore o modo de viver e de agir. Eles, porém, responderam: tempo perdido, vamos continuar seguindo nossas ideias. Cada palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor a Jeremias. O Senhor disse a ele: vem, desce até a casa do oleiro. Jeremias provavelmente estava em oração. E na oração Deus guia a gente. Ontem eu estava rezando, quando de repente na minha oração Deus colocou um amigo. E ali, orando por este amigo, me veio clarinha a palavra, veio uma imagem. Eu o via caminhando de um lado para o outro, pesaroso, pensativo, angustiado, e até em certos momentos revoltado. E ele repetia uma frase constantemente. Ele dizia: do que adianta tudo isso? Penso eu que falando dos próprios esforços, das próprias dedicações, ele dizia: do que adianta tudo isso? Do que adianta? Do que adianta tudo isso? E continuei rezando por ele, e me veio uma palavra, que o Senhor dizia que não havia se esquecido, quando no momento de profunda sinceridade, ele disse a Deus que queria ser todo de Deus e que tudo queria fazer para Deus. E naquele momento a graça do Senhor repousou sobre ele. E diante das dificuldades que vieram, ele não conseguiu levar adiante os propósitos que ele fez, mas ele também não voltou atrás.
ele também não renunciou àquele propósito que ele fez diante de Deus. Ele também não negou esse propósito. E o Senhor lhe dizia que a graça que tinha lhe dado não se afastaria dele, enquanto ele mantivesse acesa a chama do propósito que ele fez, mesmo que ele ainda não tivesse dado conta de cumprir. Passei uma mensagem para ele contando. E aí as expressões foram as mais diversas. Entre elas, ele mandou um rostinho em lágrimas. Porque a palavra de Deus, gente, na hora em que nós estamos rezando, o Senhor nos atinge certeiro como um raio. Certeiro. E a palavra do Senhor, ela é direção para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é libertadora. A palavra do Senhor, ela é consolo. Ela nos faz atravessar o vale da sombra da morte, sem ser pela morte tragado. Temos que aprender a confiar em Deus. E Jeremias estava orando e o Senhor disse: desce. Não precisa parar a sua oração, mas desce. Vai até a casa do oleiro, que eu vou te fazer ouvir a minha palavra lá. Você não está pedindo uma palavra? Vou te responder na vida, no concreto da sua vida. Desci até a casa do oleiro, e lá estava o oleiro executando um trabalho na roda. E ele queria fazer um vaso de barro. Só que na hora que ele estava dando a forma para o vaso se estragou. Aquele primeiro projeto, o projeto inicial se perdeu. Mas então o oleiro não perdeu a massa, não perdeu o barro. Ele fez um outro objeto. Ele deu um outro propósito. Tinha um projeto inicial que se perdeu, se desviou, se extraviou. Mas o oleiro tinha um plano B, um segundo projeto. E fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a minha palavra do Senhor. Olha que interessante, hein? Às vezes a gente está contemplando alguma coisa e Deus nos mostra algo e nos ensina algo a partir do que a gente está vendo. Só que Jeremias teve sensibilidade para perceber que Deus estava falando com ele. Às vezes nós, inclusive, tomamos para nós aquilo que é de Deus. Deus está falando conosco e a gente aí trata como se fosse um simples pensamento. Geração de distraídos que nós somos, gente. Nós somos muito distraídos daquilo que Deus fala com a gente. A gente precisa prestar mais atenção ao que fala o Senhor. E a partir daquilo o Senhor falou com Jeremias: será que não posso agir convosco da mesma forma que fez esse oleiro? Pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. E aí Deus ensina: quando falo contra nações e reinos, arrancando, derrubando, destruindo, porque Deus fala agindo. E aquela nação, percebendo o que está acontecendo, se arrepende das suas maldades, volta atrás no seu pecado, volta atrás nas maldades que Deus desmascarou, nas maldades que Deus denunciou. E o Senhor denuncia para nós os erros do nosso coração? Sim, Senhor, sim, Senhora, não para nos condenar, mas para que nós nos libertemos pelo perdão, pelo arrependimento. Então, se esta nação, se esses povos, se essa pessoa volta atrás das maldades que eu havia denunciado, diz o Senhor, desisto dos males que havia planejado contra ela. Mas, preste atenção aqui, todos nós que dizemos que somos de Deus, e somos, todos nós que queremos caminhar com Deus e que dizemos que caminhamos com o Senhor, vamos prestar atenção agora, tá certo? Olha o que diz o Senhor: quando eu falo sobre uma nação, um reino, ou uma pessoa, olha como Deus fala construindo e plantando. Não é simplesmente um trovão que ecoa e aí a gente ouve a voz de Deus no trovão, não é.
Deus fala conosco construindo e plantando, dando rumo para a vida da gente, sabe? Intervindo na vida da gente, esclarecendo a cada um de nós, às vezes por meio de alguém até. Um bom conselho que chega, ou através de uma lição que a vida nos dá. Ou você não aprende com a vida. A gente precisa aprender com as pancadas que a vida dá na gente. A gente aprende com as lições da vida. Então o Senhor diz, quando eu falo sobre uma nação ou reino, construindo e plantando, falo, construindo e plantando, e ela pratica o que aos meus olhos é crime, e não obedece à minha palavra, então aquele bem que eu havia prometido, ele é suspenso. Aquela promessa que havia sido feita, ela fica em suspenso. Ela entra em módulo de espera. Diz aqui o Senhor, né? Eu desisto daquele bem que eu havia prometido. Agora, pois, diz aos senhores de Judá e aos cidadãos de Jerusalém, diga a eles, assim diz o Senhor, veja que estou modelando uma desgraça contra vós, tramando contra vós um plano. Por quê? Que Deus está avisando-os disso, porque aquilo que eles estão fazendo está atraindo sobre eles um grande mal. Sabe, gente, como é que Deus modela o mal contra nós? É muito simples, é só Ele não pôr a mão. Do que Deus tira a mão, desanda. Se Deus tirar a mão da sua vida, Ele não precisa fazer mal contra você. A vida desanda. Agora, o pior é que a maioria das vezes não é Deus quem tira a mão da vida da gente. Somos nós que afastamos a mão de Deus. Somos nós que escolhemos ir contra Ele, desobedecer a Ele, nos afastar do caminho que Ele nos indica. Então a palavra de Deus nos diz, até o que muitos respondem, seguir a Deus, obedecer a Deus, tempo perdido. Tempo perdido esse negócio de viver a fé, esse negócio de seguir as Escrituras, esse negócio de caminhar na igreja. Isso é tempo perdido, isso é balela. Vamos continuar segundo as nossas ideias. Se arrependimento matasse, que arrependimento eu tenho, minha gente, de quando contra a vontade de Deus resolvi estou falando de mim, Márcio, resolvi eu seguir as minhas ideias. Eu peço todos os dias a Deus, Senhor, eu tenho tantas ideias, mas eu quero que as minhas ideias estejam em comunhão com as tuas ideias, porque o teu plano é infalível para o meu bem e para a minha felicidade, e os meus planos, meu Senhor, eu sei muito bem onde já me levaram e onde podem me levar. Então não os meus planos, mas os teus, Senhor. Então não vamos fazer planos? Vamos, mas a gente precisa também escolher quando a gente vai planejar, não é isso? A gente precisa mirar aonde os nossos planos vão nos levar, não é isso? Quanta gente, quando vai fundar uma empresa, quando vai entrar num casamento, chama uma pessoa mais experiente e faz uma consultoria, consulta, pede ajuda. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é, num projeto grande e bom, ela querer agir sozinha. Não vou envolver ninguém não, porque as pessoas vão me atrapalhar, as pessoas vão me tirar da minha ideia, as pessoas vão me desviar do meu projeto. Pois é, meu amigo. As pessoas não vão poder te avisar então dos perigos que te esperam pela frente. As pessoas não vão poder ser para você uma prova que faz você perceber se você está certo ou não. Porque você dispensou consultar, você dispensou a graça, o bem do discernimento. É preciso discernir. Agora, quando eu envolvo a Deus, antes de eu modelar os meus projetos,
e peço ao Senhor que me dê discernimento, que me dê clareza. O Senhor não vai apontar para mim simplesmente o melhor caminho. Deus vai apontar para mim um caminho infalível e Ele vai modelar aquela história junto comigo. É isso que vai acontecer. Mas às vezes a gente diz, não, eu vou seguir pela minha cabeça. Eu vou, me perdoe dizer assim, sabe, gente, mas eu estou repetindo o que eu vou lá ficar escutando conversa de padre. Não tem gente que diz assim? Padre vai mandar na minha vida. Vou ouvir gente falando para mim o que eu tenho que fazer. Eu faço o que me dá na telha, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, foram com essas ideias que muitos se tornaram prisioneiros de um adultério, destruíram seu matrimônio, arrasaram o relacionamento com os próprios filhos. Foi com ideias assim que muitos destruíram amizades maravilhosas, parcerias que tinham produzido tantos bons frutos. Foi com ideias assim que muita gente se tornou escravo da droga, afundou no álcool, em toda sorte de vícios. Vou seguir as minhas ideias, ninguém manda em mim, eu não vou obedecer a ninguém. Aí diz aqui como é que termina o discurso. É claro que o Senhor disse de uma maneira como as pessoas não falam, mas a maneira como elas agem. Ele diz que a pessoa naquele surto, além de dizer, não vou seguir a Deus, não, tempo perdido, vamos continuar seguindo as nossas ideias. Cada um vai agir de acordo com o seu coração, endurecido e perverso. Vamos agir sim com dureza e com perversidade. É uma palavra de libertação. É uma palavra em que resumo, sabe o que Deus está dizendo? Retroceda no erro, volta atrás no mau caminho, se arrependa da maldade. E assim você vai barrar o mal que está vindo contra você. Você vai manter distante o adversário que vem com sangue nos olhos para destruir você. E esse adversário não é Deus. Deus não é seu adversário. E ainda diz o Senhor que quando nós nos firmamos no bem e o obedecemos, Ele mantém a sua promessa e a sua graça sobre a nossa vida. E como foi que isso tudo aqui começou? Com uma imagem. Uma imagem. Olha, bendito seja Deus pela renovação carismática católica. Bendito seja Deus, não é? Bendito seja Deus pelos dons do Espírito Santo. Bendito seja Deus pela vida carismática. Porque a renovação carismática católica, ela não é patrimônio, privilégio e exclusividade de um grupo, não é. A renovação, preste atenção no nome, é uma renovação, é fazer novo outra vez aquilo que já existia desde o início. Porque quem é o grande promotor carismático da igreja? É o Espírito Santo. Dizer uma igreja carismática é a mesma coisa que dizer uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso que é renovação. Re significa fazer outra vez aquilo que já existia. Renovação carismática. Porque nela se manifestam os carismas do Espírito Santo. São Paulo faz a lista de 9 carismas, mas eles não são apenas 9, são muitos mais. Mas São Paulo trata ali 9 carismas, mas no decorrer do Novo Testamento você vai ver muitos outros carismas. O carisma é uma graça que se manifesta de forma visível. Você toca. Não é? Existem dons que eles são infusos. Eles estão intimamente ligados ao nosso íntimo, ao nosso espírito. Tanto que o Espírito Santo age em nós e às vezes a gente tem dificuldade até de saber se foi o Espírito Santo que agiu ou a gente no melhor de nós mesmos que agimos, até sustentados pela graça de Deus. Mas quando uma pessoa se levanta de uma cadeira de rodas, meu amigo, quando uma pessoa que há dezenas de anos era oprimida espiritualmente e é libertada diante dos olhos de todos, ali está uma graça visível, é um carisma.
né, que atuou ali para aquela libertação. E católica por quê? Porque uma pertença da Igreja Católica Apostólica Romana, não católica, porque católico quer dizer para todos. Para todos. Como a Igreja Católica é uma igreja aberta a todos. Ao rico, ao pobre, ao saudável, ao enfermo, ao homem, à mulher, a todos. A quem tem dinheiro, a quem não tem dinheiro, tanto que na Igreja Católica, dízimo não é condição para você participar. Inclusive, a finalidade do dízimo é essa: quem tem, dá. Quem não tem, recebe. O dízimo é recolhido para ajudar os pobres. Então você não pode espoliar o pobrezinho que vai lá participar. Você arranca o couro dele porque ele não tem o dízimo para dar. Então, irmão, você já está participando aqui há 3 meses e até hoje você não deu o dízimo. Se você no próximo mês não der o dízimo, procure outra igreja para você. Vou perguntar aqui em off para nós: será que isso acontece? Você acha que é um exagero meu? Quem dera se fosse. Não é? Então qual é a finalidade do dízimo? É a partilha. Quem tem muito, ajuda mais. Para a gente poder ajudar com o dízimo aquele que tem pouquinho, aquele que está passando necessidade, aquele que não consegue pagar uma conta de luz, uma conta de água, aquele que precisa comprar um remédio para o filho e não tem, aquele que precisa pagar a mensalidade de um curso que o filho está fazendo e não está dando conta, aquele que precisa pagar o aluguel porque senão vai para a rua. Essa é a finalidade. Então a igreja, ela é aberta para acolher a todos, até mesmo aqueles que aparentemente nada têm a oferecer. E nessa renovação carismática católica, muitos de nós fizemos a experiência dos carismas. E na experiência carismática, muitas vezes Deus nos fala por uma imagem, por uma cena, por uma lembrança, por um sentimento. Mas é uma cena, é uma lembrança, é um sentimento sempre cheio de significado. Tem significado, não é sem objetivo. É a chamada palavra de ciência. Em geral, Deus se vale das coisas simples da vida para falar ao nosso coração. Vou dar aqui para você uns exemplos. O do Jeremias você já viu. Mas Pedro era judeu. E um judeu, por lei, não deveria se relacionar com um pagão, muito menos entrar na casa de um pagão. E Pedro era um judeu religioso. Jesus viveu, ele conheceu Jesus, ele conviveu com Jesus, ele foi discípulo de Jesus, ele viu durante 3 anos nosso Senhor fazendo maravilhas, viu Jesus ser crucificado, viu Jesus ser morto e viu Jesus ressuscitado. E mesmo assim Pedro estava firme numa ideia: um judeu não se mistura com um pagão. Um dia Pedro estava rezando e Deus deu a ele uma imagem, uma visão, que vem na imaginação da gente quando a gente está rezando. Já houve algum momento que você estava rezando e de repente uma imaginação muito forte veio na sua cabeça? Pedro viu uma imagem na qual descia um lençol sustentado pelas 4 pontas. O lençol descia do céu. E ali naquele lençol estava todo tipo de alimento que um judeu é proibido de comer. Tinha certos tipos de carne, certos tipos de quadrúpede, e o Senhor dizia a Pedro: pega e come. Sabe o que o Pedro falou para Deus? O Senhor que me livre disso, Deus me livre. Eu nunca pus uma comida impura dessa na minha boca e não é hoje que eu vou colocar. E aí o Senhor disse a ele: não chame de impuro que Deus purificou. E aí a toalha subiu, desceu e se repetiu 3 vezes isso. Enquanto Pedro via essa imagem, um homem chamado, tido como pagão, Cornélio, estava rezando na casa dele. Não era um judeu. E ele percebeu que Deus falou a ele que ele deveria mandar chamar Pedro. E aí Pedro também teve a imagem de um anjo, dizendo que ele deveria ir até esse povo para poder pregar a palavra. E foi ele terminar o momento de oração, chegou o convite para ele, e ele viu que precisava ir. E quando chegou lá,
houve um derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. E Pedro viu que haviam judeus que tinham recebido a evangelização e ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aqueles homens que ele chamava de pagãos não tinham sido sequer batizados e foram batizados no Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. E Pedro entendeu que ele não podia negar o que Deus já havia dado. E que ele não podia chamar de impura aquela gente que Deus havia purificado. Tudo aconteceu. Sabe como que o evangelho se abriu para nós? Porque eu não sou judeu, acho que você também não é. Sabe como é que o evangelho se abriu para nós? Por meio de uma imagem. Nós tivemos há pouco tempo um testemunho que foi lido aqui no Sorrindo para a Vida. O Padre Jonas estava pregando e durante a oração ele teve uma imagem de uma mãe grávida batendo contra a barriga, socando o bebezinho lá dentro. É preciso coragem para você dizer uma coisa dessa pela televisão, pela rádio. Como é que uma pessoa vai dizer no ar que tem uma mãe naquele preciso momento dando socos na criança que está dentro do ventre? Não é coisa de maluco? Não é coisa de gente louca, demente? E muitos devem ter pensado assim. E é interessante, né? Até nós dizemos que depois que se tem uma palavra de ciência, é preciso pedir que se manifeste o testemunho. Só que o testemunho demorou 23 anos para chegar. Sabe o que é 23 anos? Aí nós recebemos uma carta em que um rapaz dizia assim: o Padre Jonas estava fazendo a oração e contou isso que eu já contei. E do outro lado, a minha mãe, que estava grávida de mim, com muito ódio do meu pai, que tinha abandonado ela várias vezes, e ela mais uma vez tinha dado a chance, não porque ela queria, mas por causa da insistência dele, ela aceitou e ele a enganou de novo com uma amante fora, e ela teve ódio de ter aceitado e ódio de novamente ter engravidado dele, e começou a bater em mim, quando pelo rádio, um padre que ela não conhecia começou a dizer: você que está dando socos na sua barriga e decidiu matar esta criança, não faça nada contra ela, porque esta criança é de Deus, ela vem pela vontade de Deus e será um consagrado a Deus. Aí o rapaz terminou assinando, dizendo assim: esta promessa se cumpriu, minha mãe teve essa criança e essa criança sou eu. E hoje eu estou escrevendo para dizer que eu sou consagrado a Deus, eu me tornei um sacerdote, eu sou um padre. Você se lembra, né, Paula? Tudo começou com uma palavra de ciência. Uma vez eu estava rezando, contando 2 experiências que eu vi. Eu estava rezando num grupo bom de pessoas amigas e de repente me veio um sentimento. Olha como é que a coisa começou. Um sentimento que me dava a certeza de que alguém ali tinha rezado contra alguém que estava ali. E eu trouxe a palavra, eu falei: olha, o Senhor está me dando um forte sentimento e uma palavra de que alguém que está aqui rezou contra a vocação de uma pessoa que também está aqui. Continuei rezando mais um pouquinho. E veio novamente a palavra, que era a pessoa que fez a oração. Eu não sabia, a coisa foi vindo. A pessoa que fez a oração contra alguém que está aqui, essa oração foi feita contra mim. E quando eu disse essa oração foi feita contra mim, me veio certinho quem era a pessoa. Mas ao mesmo tempo que me veio a pessoa que estava lá falou: fui eu. Eu fiz uma oração e eu rezei contra você. E ali nós vivemos uma reconciliação maravilhosa, porque eu nem sabia que essa pessoa tinha no coração uma indisposição contra mim. Não me passava pela cabeça que fosse ela. Mas ali o Senhor curou uma história para o começo de uma amizade, de uma fraternidade, por causa de uma palavra de ciência. Posso contar mais uma para você? Para você ver que não pode não ser de Deus. Até quando a palavra que a pessoa diz se volta até para ela mesma. Eu estava participando de uma oração em que a pessoa começou a dizer assim: olha, o Senhor me dá uma imagem
de uma pessoa humana, mas com uma cabeça de serpente. E pela língua da pessoa, e aquela língua de serpente sai e dança, e ela continuou falando. E de repente ela disse: o discernimento que Deus está me dando é que é uma pessoa que fala mal demais dos outros. E que ela precisa parar com isso. De repente a pessoa fez assim: ah, sou eu. Deus deu a ela uma palavra para ela. E quando ela começou, ela não tinha ideia. Mas todos acabávamos sabendo que era ela. E ali foi o começo de uma mudança na vida daquela mulher. Gente, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E mesmo nessas situações constrangedoras, porque vejam, são revelações constrangedoras. O bem que vem depois disso é maravilhoso. E Deus aproveitou uma das cenas mais comuns que existia naquela época para falar ao coração de Jeremias: um oleiro amassando o barro. Uma coisa concreta que acontece na vida. Talvez você possa até dizer: mas desses exemplos que você deu, coisa feia, não é bonito. Porque a vida também é assim, meu amigo. É real. Nós precisamos, igual Jeremias. O Senhor diz para ele: vem e desce. Desce de onde? Desce das tuas fantasias. Desce dos teus espiritualismos desencarnados. Porque tem gente que quando se aproxima de Deus fica desencarnada, fica bobalhada, sabe, descola da realidade, se desencarna e acaba que incomoda e atrapalha muita gente, porque o que ela deseja, o que ela pensa não se traduz na realidade, não vira vida. Então o Senhor diz a Jeremias: desce desse espiritualismo desencarnado, é na vida que eu vou te fazer ouvir minhas palavras. Deus faz cumprir a sua vontade, minha gente, mesmo que as coisas tomem um rumo diferente. Lembra que primeiro estava sendo feito um vaso? E o projeto se perdeu. Mas a vontade de Deus não. Mesmo que o plano inicial se extravie, mesmo que aquilo que Deus sonhou para você não tenha acontecido, Deus tem plano para a sua vida e Ele é bom. E não é um plano de destruição e de desgraça. É um plano justamente que nos desvia da destruição e da desgraça. Mas a chance que Deus se dá, porque Deus se dá uma chance. Qual é a chance que Deus se dá? Se o plano original dele não aconteceu, ele faz outro plano e outro plano e outro plano. Enquanto você estiver vivo, haverá sempre um plano de Deus em seu favor, não contra você. E a chance que Deus se dá de fazer uma obra nova na nossa vida, Ele quis compartilhar comigo. Ele quis compartilhar com você. Ele me dá a chance de escolher sempre de novo entre o bem e o mal. Escolha o bem, porque a conversão faz retroceder o mal. Se você está vendo que no horizonte o inimigo se aproxima, se você olha para o futuro e vê coisas não muito boas se dirigindo contra você, volte-se para Deus, porque a sua conversão faz o mal retroceder. É a persistência consciente no mal, coração endurecido. Olha o que diz a palavra: eles responderam: tempo perdido. Coisa de Deus, tempo perdido. Vamos continuar seguindo as nossas ideias. Cada um vai agir de acordo com o seu coração endurecido e perverso. É a persistência consciente no mal que impede o bem de se realizar na minha vida. Não é o erro que você comete, é insistir consciente naquilo que é errado. Inclusive, essa insistência em fazer o errado me faz perder as promessas de Deus. Não perca as promessas de Deus para a sua vida. Porque tem gente que se justifica dizendo assim: Deus é infalível, Deus não volta atrás na sua palavra. Mas quando Ele deu a palavra a você, era um outro contexto. Para aquele contexto a palavra vale. Mas mudou o contexto. Deus não é bobo. Deus não é escravo das próprias promessas. Para você desfrutar das promessas de Deus, você precisa ser fiel à aliança que você fez com o Senhor. Para você desfrutar da promessa que Deus te fez, para que se cumpra na sua vida o que Ele te prometeu,
Você precisa voltar à amizade com Ele, fazer as pazes com o Senhor e ser fiel à sua aliança. Feche os seus olhos um pouquinho e ore agora ao Senhor. Entregue a sua vida nas mãos dEle e diga a Ele: Senhor, mesmo que o seu plano original, tão bom para minha vida, tenha se perdido por minha culpa, Senhor, faz a tua vontade em mim. Senhor, cumpre os teus planos na minha vida, eu te peço. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Guia-me, Senhor, leva para onde tu queres. Faça a tua vontade em mim, Senhor. Auxilia-me, segura-me com a tua mão, Senhor. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura a minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiado em ti. Mais uma vez eu não darei, eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar, subirei apoiado em ti. Obrigada, Senhor, porque não existe melhor auxílio que a mão do Senhor. Não existe. Não existe. O melhor auxílio que hoje nós precisamos é do apoio do Senhor. Você que se sentia sozinho, desamparado, angustiado, temeroso, o Senhor agora te apoia, porque você reconhece, porque Ele sempre esteve aí, Ele sempre esteve conosco. Obrigada, Senhor. Você que, assim como eu, reconhece a presença do Senhor, agradeça. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, nada eu preciso temer. Obrigada porque o Senhor fala através das palavras, da palavra do Senhor. O Senhor fala através dos meus irmãos. O Senhor nos anuncia o caminho seguro a seguir. Desperta, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos. Destapa, se for preciso, Senhor, se os nossos olhos estiverem cegos, Senhor, para enxergarmos a Tua vontade. Bendito seja, Senhor. Nós te louvamos por essa grande libertação que o Senhor está nos dando nesta manhã. Desse pensamento, de pensar, de agir, acreditando que fazer as coisas pelos critérios de Deus é um tempo perdido. O Senhor está libertando você, que estava achando que a sua vida estava sendo perdida, que ser de Deus, que seguir a Deus não ia dar em nada, que não valia mais a pena. Mas hoje Deus quis te visitar. Você que até pensava, nossa,
leu aquele negócio sobre perdoar. Eu acho que perdoar vai deixar essa pessoa folgada. Mas o Senhor está te dizendo agora, não pelos seus critérios, mas pelos critérios dele, do jeito de Deus, como ele me inspira. Põe as mãos sobre o seu peito e diga: do jeito de Deus, Do jeito de Deus. como ele me inspira, Como ele me inspira, assim será. assim será. Louvado seja Deus, Val. Louvado seja Deus. Essa palavra nos aponta, para mim, me apontou duas coisas. Primeiro, talvez o motivo pelo qual as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. Tem que andar com Deus, vida reta, Da reta. para a promessa se cumprir. E outra coisa, se estragou, o importante é estar nas mãos de Deus, porque Ele vai ter algo mais conveniente para fazer com a sua vida. Tenha essa certeza, tá bom, Retoma aí, família? né, Val? Retomar! Olha, eu agradeço a todos que participaram com a gente. Muitíssimo, muitíssimo obrigada pelo carinho, pela repercussão. Você que está aí no YouTube, Deus abençoe você. Divulgue mesmo toda a programação da Canção Nova, porque Deus age aqui e age aí na sua vida também. Um beijo para a Senira, que já mandou o comprovante dela, está ajudando a gente através do Pix. Também está junto com a gente a Marilandes. Ela diz: Val, ontem e hoje eu senti vontade de fazer Pix diário. Então, ontem eu fiz de 17, hoje eu fiz de Olha o 18 movimento, reais. hein? Obrigada, Ô viu, Val, sabe Marilandes? quem está acompanhando a gente também fez o seu Pix? Padre Chicão de São José dos Campos. Mas, Chicão, Mandou Esse padre é seu muito Pix querido. aqui no valor de R$100 Ô, para poder padre. também ajudar. que coisa boa, um abraço, sua bênção. A Marilinha, ela diz assim: Val, Legal. Deus abençoe a todos vocês. Como você falou no início do programa, eu estou fazendo a contribuição do pouquinho que eu posso para não deixar baixar o percentual, tá bom? Como você pediu aí no início do programa, vamos sustentar a programação hoje. Obrigada, gente. Obrigada. O pedido é esse. Se você pode, aquilo que você pode no dia de hoje, não deixa de fazer. Amanhã, se você tiver um pouco mais, ao longo do mês, puder ajudar de novo, é bem-vindo. Mas hoje, se você pode, colabore, tá bom? Quero trazer já o testemunho da graça de Deus, dizendo para todos que deixaram os pedidos de oração, nos comprometemos a rezar por você no dia de hoje. Então, conte com as nossas orações, tá bom? A Fabíola, ela deixou aqui fotinho e o testemunho dela também dizendo desse dom de ciência, né? E da graça de Deus na vida dela. Ela diz: oi, bancada linda. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês aí do Sorrindo para a Vida, porque é de fato o meu alimento espiritual. Me chamo Fabíola, sou de Serra, no Espírito Santo, e venho contar o meu breve testemunho da misericórdia de Deus na minha vida. Em setembro de 2022, recente, não é? Ano passado, não tem nenhum ano, minha mãe passou mal, teve uma infecção, até então parecia tudo normal, mas em 9 dias ela veio a falecer. Deus a levou. Eu perdi meu chão. Minha mãe sempre foi tudo para mim. Ela que me confortava, que me ajudava, e foi muito difícil. O que me consolou foi uma palavra de ciência que Deus colocou no coração do meu esposo. Nós somos de grupo de oração. Um dia antes, Deus havia dado uma imagem, um dia antes do falecimento. Deus havia dado uma imagem para ele de anjos rezando e sustentando a minha mãe. E ali, aquilo foi o conforto para o meu coração. Eu também havia sonhado, 2 dias depois do falecimento da minha mãe, que ela estava na presença de Deus e que ela me entregava uma bebezinha, uma menininha. Mas a dor do luto era tão grande que eu pensei que era só lembranças. Não é que 24 dias depois do falecimento da minha mãe, eu descobri que eu estava grávida. Todos diziam: é um menino. Mas no meu coração o Espírito disse que aquele sonho era também Deus falando comigo. E era uma menina, tal qual eu sonhei que minha mãe entregava. Quero dizer que todos esses dons e toda esta graça fui aprendendo com a Canção Nova, inclusive que me sustentou no meu luto. Deus seja louvado por tudo que a Canção Nova faz. Meu primeiro milagre já foi a gestação da Maria Helena, que hoje tem 3 anos. E através da oração estou no meu segundo milagre. Deus abençoe.
E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção E Nova. mandou fotinho da família, minha gente. Cadê? Vamos mostrar? Nossa, Aqui, que coisa mais família linda. Que família linda. Nossa, gente. Ó, o Bebê tá ali, a Valentina que tá no forninho, Foto tá do bom? catálogo, gente. Olha que coisa Com a linda. camiseta do nome de Jesus, conto pra quem tá pelo rádio, a família toda. Muito linda, mano. Aproveite, porque tem frete grátis no dia de hoje, hein? É. Você pode vestir a família inteira. Hoje é o último dia, né, do frete grátis. Márcio, chegamos aos 57%, André. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Subimos 3, tá, Márcio? Faltando 43%. Temos pela frente 10 dias úteis especiais. Vamos trabalhar por essa obra de A Deus. gente está na terceira semana. Terceira semana é sempre desafiadora, Dureza. não é? Mas nós sabemos que Deus nos conduz em todos os momentos. Caminhamos muito bem na nossa campanha até agora e vamos, com a graça de Deus e com a ajuda de todos aqueles que amam esta obra, com a sua ajuda, continuar caminhando bem até o final desse mês. O jeito para você ajudar está aí na tela para você, não é? Então vamos colocar aí, deixa eu ver, já o pix.doação@cançãonova.com, é um e-mail, a chave para você ajudar por meio do Pix. Salve essa chave, guarde, tire a foto dela aí na tela, para você ter sempre com você, aparecendo a oportunidade, você já ajuda a Canção Nova. Quem quiser ajudar por outro meio que não seja o Pix, é muito fácil, gente. Olha ali, entra no nosso site, doação.cançãonova.com. O que essa ajuda vai fazer? Ela ajuda a Canção Nova a se manter no ar, evangelizando. Porque a evangelização através dos meios de comunicação na Canção Nova não é por meio de propagandas comerciais, não tem patrocinadores comerciais. Tem. Nós vivemos da providência. É o que Deus nos dá a cada dia pelas mãos daqueles que nos acompanham, não é? Você vai ajudar as obras sociais da Canção Nova, Muita gente nem conhece. porque o evangelho não pode ficar só em palavras. Nós precisamos ajudar aqueles que estão próximos de nós. E olha, a Canção Nova não ajuda só quem está aqui na região do Vale do Paraíba. Essa iniciativa inspirou muitas pessoas a fazerem a mesma coisa. Iniciativa apoiada por você que é sócio. Então, nesse dia de hoje, ninguém desanimando. Ninguém, vamos né? lá, bora. Todo mundo ajudando. Bora lá. O casal de Dublin, na Irlanda, nos animou hoje no início. E esses testemunhos todos que chegaram, né, Val? Obrigada. É por isso que eu ajudo a Por Canção isso. Nova. Boa quinta-feira de adoração. Deus abençoe, família. Faça também como a nossa amiga Marili. Talvez você fale, olha, é pouquinho hoje para você, mas para nós é importante. Vai fazer Então, toda a aquilo que diferença. você pode, faça no dia de hoje. Deus abençoe e até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã. Amanhã a gente tem mais Sorrindo pra Vida. Obrigada, Márcio. Valeu. Valeu. Até amanhã. Valeu, André. Hoje você veio a orquestra toda no André, viu? Aqui. Deus abençoe você, né? Amanhã vai ter Juntos Somos Mais, Se né? Deus quiser. Se Deus quiser. Fique ligadinho na programação da Canção Nova. Hoje é quinta-feira de adoração. Lembrando que a gente precisa da sua ajuda para a gente manter esse dia todo de adoração, viu? Ajude a Canção Nova da forma que você puder. Muito obrigada. Busca o alto onde Cristo está, sentado à direita de Deus Pai. Quando cheio de glória Ele voltar, para sempre com Ele viverei. Busco o alto onde Cristo está, sentado à direita de Deus Pai.